Por muito tempo, acreditamos ser apenas aquilo que nos contaram. Frágeis, separados, incompletos. Vivemos presos a uma narrativa de medo, escassez e esforço, tentando merecer aquilo que, na verdade, sempre foi nosso por direito. Confiança, serenidade e liberdade. Mas há um momento, silencioso e inevitável, em que a mente se aquieta e o coração sussurra: há algo mais. Este livro nasce desse chamado, não como mais uma teoria ou um conjunto de técnicas, mas como um convite profundo para que você volte a si mesmo, para que atravesse as camadas de condicionamento que obscureceram a percepção de quem você realmente é. Uma expressão plena da vida, inseparável de tudo que existe. Viver não deveria ser uma luta constante, mas um fluxo natural de expressão e presença. E o que você está prestes a experienciar não é uma promessa de transformação através do esforço, mas um caminho de retorno à simplicidade. Uma jornada de desaprendizado, de soltar o que pesa, de deixar ir o que limita, até que reste apenas aquilo que sempre esteve: clareza, presença, leveza. Cada capítulo que você encontrará aqui foi concebido para ser uma chave, um lembrete, um espelho. Não há dogmas, não há verdades absolutas, apenas convites para que você se permita olhar para dentro com honestidade e compaixão, percebendo que não há separação entre você e a vida, entre você e o todo, entre você e a liberdade que sempre buscou. A verdadeira liberdade não é a ausência de desafios, mas a dissolução do medo que nos impede de viver plenamente. Não exige esforço, mas entrega. Não clama por mais controle, mas por confiança. Não se alimenta de conquistas externas, mas floresce no silêncio interior, onde tudo simplesmente é. Este não é um caminho linear, nem algo que se possa alcançar. É um estado de ser, que se revela quando cessamos a luta e permitimos que a vida nos atravesse com toda a sua força e suavidade. Quanto menos resistimos, mais fluímos. Quanto menos nos defendemos, mais vivemos. O que você deseja já está buscando por você. E talvez, ao virar cada página, você perceba que aquilo que tanto procurou fora sempre esteve aí, pulsando silenciosamente em seu peito. Que este livro seja mais do que um texto, que seja um espaço seguro, um solo fértil, onde você possa florescer sem medo, sem pressa, sem esforço. Respire, permita-se. O retorno à sua verdadeira natureza começa agora. Capítulo 1. O que significa buscar primeiro o reino de Deus? Por séculos, a expressão "buscai primeiro o reino de Deus" foi interpretada como um mandamento religioso, muitas vezes associado a obrigações morais, práticas externas ou até mesmo ao medo de um julgamento divino. Contudo, essa frase carrega uma verdade muito mais profunda e transformadora do que aquilo que as estruturas religiosas tradicionalmente transmitiram. O reino de Deus não é um lugar físico, distante, nem um destino reservado apenas aos que obedecem certos preceitos ou rituais. Ele é, antes de tudo, um estado de consciência, uma percepção espiritual que transcende as limitações da matéria e do ego. Buscar esse reino significa olhar para dentro, ultrapassando as camadas de condicionamentos, medos e crenças limitantes, até encontrar aquilo que sempre esteve presente. Sua verdadeira identidade. Essa busca não é uma peregrinação externa, mas uma jornada interior, um retorno ao seu centro, ao seu eu essencial. Quando Jesus nos exortou a buscar primeiro o reino de Deus, ele indicava o caminho para uma transformação radical. Não simplesmente uma mudança de comportamento,
mas uma mudança de nível de consciência. Significa colocar essa consciência espiritual no centro da sua vida, permitindo que ela oriente cada pensamento, cada decisão e cada ação. Ao fazer isso, você passa a reconhecer quem realmente é: um ser espiritual, eterno, pleno e completo, que existe além das circunstâncias passageiras da vida. Você compreende que sua força não vem de fontes externas, como instituições, títulos ou posses, mas do próprio fluxo divino que habita e se manifesta através de você. Essa realização coloca fim à busca incessante por validação e segurança no mundo exterior. Buscar primeiro o reino de Deus significa priorizar essa consciência acima de tudo, acima das preocupações, das ambições materiais, das expectativas sociais. Não se trata de negar a vida material, mas de colocá-la em perspectiva, sabendo que tudo o que é verdadeiro, belo e duradouro nasce de um centro espiritual sólido. Quando esse reino é encontrado, não como um conceito, mas como uma experiência viva, a vida se transforma profundamente. As ansiedades e os medos começam a se dissolver, dando lugar a uma paz que não depende de circunstâncias. A escassez é substituída por uma confiança serena na provisão divina, que flui naturalmente quando estamos alinhados com quem somos. As feridas emocionais, muitas vezes mantidas vivas pela identificação com um falso eu, começam a cicatrizar à medida que a verdadeira identidade é redescoberta. Além disso, um profundo propósito de vida emerge. Não um propósito imposto de fora, mas um chamado que brota espontaneamente do coração, guiando-o para expressar sua singularidade e servir ao mundo de maneira autêntica. Esse propósito não é mais movido pelo medo ou pela necessidade de aprovação, mas pela alegria de ser quem você é e de compartilhar sua luz. É importante compreender que esse convite feito por Jesus há mais de 2000 anos permanece, até hoje, encoberto por camadas de doutrinas, dogmas e interpretações que mantêm o ser humano aprisionado a uma ideia de separação. Fomos ensinados a buscar fora de nós mesmos aquilo que sempre esteve dentro: o reino de Deus, a presença divina, a fonte de vida e amor incondicional. Perceber essa verdade é um divisor de águas. É o fim da crença de que somos seres quebrados, indignos ou carentes da graça divina. Ao contrário, começamos a perceber que somos, sempre fomos e sempre seremos expressões vivas do divino. Esse despertar não nos torna superiores ou melhores do que outros, mas profundamente conectados com tudo e com todos, pois reconhecemos que o mesmo reino de Deus que habita em nós também habita em todos os seres. A busca pelo reino, portanto, não é uma busca egoísta ou isolada, mas um movimento de integração, de comunhão com a vida em sua totalidade. Quem encontra esse reino passa a ver o mundo com outros olhos. A compaixão se torna natural. O julgamento dá lugar à compreensão e a separação cede espaço à unidade. Passamos a agir não por obrigação ou medo, mas por um impulso amoroso que brota de dentro. Este processo de busca e descoberta pode ser gradual ou repentino, silencioso ou dramático, mas invariavelmente leva ao mesmo lugar, ao reconhecimento de que tudo o que procurávamos fora já estava presente dentro de nós, desde sempre. Buscar primeiro o reino de Deus é, portanto, mais do que uma prática espiritual. É uma nova forma de viver, uma escolha consciente de alinhar-se com sua verdadeira natureza e permitir que ela guie sua existência. Neste capítulo, convido você a reconsiderar essa busca não como um peso
ou uma obrigação religiosa, mas como um chamado à sua essência, um convite para retornar ao seu verdadeiro lar, ao centro silencioso e amoroso de seu ser, onde o reino de Deus sempre esteve e sempre estará, esperando apenas que você desperte para ele. Lembre-se, não é necessário ir a lugar algum. Não, é preciso conquistar, acumular ou provar nada. O que se pede é apenas que você lembre quem você realmente é e permita que essa lembrança transforme sua vida de dentro para fora. Este é o verdadeiro significado de buscar primeiro o reino de Deus. Capítulo 2. O reino de Deus como fundamento para uma vida plena. Reino de Deus não é um lugar distante ou um prêmio reservado para depois da morte, como muitas vezes foi ensinado. Antes, é um estado de consciência, uma percepção profunda e transformadora de quem realmente somos e de onde emana o nosso verdadeiro poder. Entender isso não apenas redefine a espiritualidade, mas estabelece o fundamento para uma vida plena, marcada por paz interior, propósito, cura e provisão. Quando Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava revelando um princípio universal que transcende religiões, dogmas e fronteiras culturais. O reino de Deus é um estado de alinhamento com a essência divina que habita em cada ser humano. Não se trata de uma entidade separada, mas de um estado em que a mente, o coração e o espírito estão sincronizados com a fonte, com o amor incondicional que sustenta toda a existência. Este estado de consciência é o verdadeiro fundamento para uma vida plena, porque quando o alcançamos, deixamos de buscar fora o que sempre esteve dentro. Muitas vezes, fomos condicionados a acreditar que felicidade, segurança, amor e propósito são coisas que conquistamos externamente, através de posses, relacionamentos, status ou aprovação social. No entanto, essa busca incessante só alimenta a ansiedade e o vazio, pois nos afasta da realidade essencial. O reino de Deus está dentro de nós. Viver a partir desse reino significa saber quem se é, compreender que somos manifestações da própria vida divina, expressões únicas de um amor criador e infinito. Essa compreensão não é meramente intelectual, é uma experiência que transforma a maneira como percebemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Quando reconhecemos que o reino de Deus é a nossa verdadeira natureza, passamos a viver com um senso profundo de dignidade, valor e poder. Essa consciência também é o alicerce para a paz interior. Enquanto buscarmos satisfação em fatores externos, estaremos sujeitos às instabilidades da vida, perdas, frustrações, críticas e imprevistos. Porém, ao ancorarmos nossa identidade no reino, percebemos que nada fora de nós pode nos abalar profundamente. A paz, então, deixa de ser um estado condicionado pelas circunstâncias e se torna uma qualidade permanente do nosso ser. Além disso, viver a partir do reino é viver com propósito e direção. Muitos se sentem perdidos porque não conhecem sua verdadeira identidade e, consequentemente, não sabem qual é o seu lugar no mundo. O reino de Deus oferece essa clareza, pois, ao reconhecermos nossa natureza divina, entendemos que nossa missão vai além de sobrevivermos ou acumularmos bens. Somos chamados a sermos canais de amor, sabedoria, cura e transformação para o mundo. Essa visão espiritual não nega as necessidades humanas, nem despreza as realidades materiais. Pelo contrário, ela nos convida a perceber que quando buscamos primeiro o reino, ou seja,
Quando alinhamos nossa consciência com a fonte, todas as outras coisas nos são acrescentadas. A provisão, a saúde, os relacionamentos saudáveis e as oportunidades fluem naturalmente como expressões da harmonia interna que cultivamos. É importante compreender que esse estado de consciência não é algo que se atinge de uma vez por todas, mas um processo contínuo de despertar e aprofundamento. A cada momento somos convidados a escolher entre viver a partir do ego, que se sente separado, carente e ameaçado, ou a partir do reino, que reconhece sua unidade com o todo e vive na confiança plena. O reino de Deus como fundamento para uma vida plena também nos liberta de uma visão distorcida de espiritualidade, que a coloca como algo distante, inatingível ou restrito a poucos eleitos. Pelo contrário, este reino é um presente universal, acessível a todos que desejam abrir os olhos e os corações para a verdade que sempre esteve presente. Somos um com Deus. Esse entendimento transforma completamente a maneira como nos relacionamos com a espiritualidade. Deixamos de buscar fora o que sempre esteve dentro e passamos a perceber que a prática espiritual não é um esforço para alcançar algo, mas um caminho de lembrança e reconexão com o que sempre fomos. Quando vivemos a partir do reino, nossas ações deixam de ser motivadas pelo medo, pela necessidade de aprovação ou pelo desejo de controlar o mundo. Passamos a agir por amor, compaixão e serviço. A vida plena não é mais um ideal distante, mas uma realidade cotidiana, acessível a cada respiração consciente, a cada escolha alinhada com a nossa essência. É nesse estado que experimentamos, de forma natural, a cura. Não apenas a cura física, mas principalmente a cura das feridas emocionais, dos traumas e das falsas crenças que por tanto tempo nos mantiveram afastados de quem realmente somos. A cura acontece quando deixamos de resistir à verdade do nosso ser e nos rendemos à presença amorosa que habita em nós. Da mesma forma, a provisão deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência natural do nosso alinhamento com o reino. Quando vibramos em sintonia com a abundância divina, atraímos as oportunidades, os recursos e as conexões que nos sustentam em nossa jornada. A escassez é um reflexo da separação. A abundância é o sinal de que estamos vivendo a partir da plenitude do reino. Em última instância, o reino de Deus é o solo fértil, onde floresce a vida plena. Uma vida de paz, que não depende das circunstâncias, de propósito que transcende as vaidades do mundo, de cura que restaura a nossa inteireza e de provisão que manifesta no plano material a abundância que já existe no plano espiritual. Este capítulo é, portanto, um convite para que você desperte para essa realidade, para que, a cada dia, escolha voltar-se para dentro e cultivar essa consciência do reino, fazendo dela o fundamento inabalável sobre o qual sua vida se constrói. Quando isso acontece, tudo muda. O medo dá lugar à confiança, à ansiedade, à paz, o vazio, ao propósito e à limitação, à plenitude. Lembre-se, o reino de Deus não está longe, nem é exclusivo. Ele é a sua verdadeira casa, o seu estado natural de ser, a base sólida sobre a qual você pode finalmente construir a vida que sempre desejou, uma vida plena, abundante e cheia de significado. Capítulo 3. A poderosa lei de causa e efeito. A vida não é regida pelo acaso ou pela sorte, como muitas vezes se acredita, mas por um princípio universal e imutável, a lei de causa e efeito. Esta lei afirma que toda causa gera um efeito correspondente.
e que cada pensamento, sentimento, palavra e ação que emanamos cria um impacto não apenas em nossa experiência interior, mas também no mundo ao nosso redor. Compreender essa lei é fundamental para quem deseja viver com consciência e responsabilidade, pois ela nos revela uma verdade profunda e, ao mesmo tempo, libertadora. Somos os autores das nossas circunstâncias. Aquilo que vivemos hoje não é fruto de fatalidade ou de uma vontade divina arbitrária, mas resultado das sementes que plantamos, consciente ou inconscientemente, ao longo do tempo. Cada pensamento alimentado, cada crença cultivada, cada palavra pronunciada, cada ação executada. Tudo isso são causas que inevitavelmente produzirão efeitos. Não se trata de punição, mas de uma ordem natural, tão previsível quanto a gravidade ou o ciclo das estações. Esse princípio universal é um presente, pois nos dá o poder de transformar a nossa realidade ao mudar aquilo que geramos em nosso mundo interior. A lei de causa e efeito nos chama, portanto, a assumir a responsabilidade plena por nossa vida. Enquanto acreditarmos que somos vítimas das circunstâncias, do destino ou das ações alheias, permaneceremos presos a um ciclo de impotência e frustração. Mas, ao despertarmos para o entendimento de que somos co-criadores da nossa experiência, podemos escolher conscientemente as causas que desejamos semear e, assim, moldar os efeitos que colheremos. Este princípio também nos liberta da ilusão, do imediatismo. Muitas vezes, ansiamos por mudanças rápidas e resultados instantâneos, mas a lei de causa e efeito nos ensina que a colheita ocorre no tempo certo, de acordo com a qualidade e a consistência das sementes plantadas. Por isso, cada novo pensamento positivo, cada gesto de amor, cada escolha alinhada com a verdade, ainda que pareça insignificante no momento, está construindo silenciosamente uma nova realidade. Um dos aspectos mais belos desta lei é que nada feito em amor é jamais desperdiçado. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, cada expressão de bondade, cada ato compassivo, cada pensamento elevado deixa uma marca, cria uma vibração, lança uma onda que, cedo ou tarde, retorna a nós em forma de bênçãos, oportunidades e crescimento. Assim, a lei de causa e efeito se torna um chamado não apenas à responsabilidade, mas também à esperança e à perseverança. Da mesma forma, este princípio nos convida a olhar com compaixão para os desafios e dificuldades que surgem em nossa vida. Em vez de julgá-los como castigos ou tragédias infundadas, podemos reconhecê-los como efeitos naturais de causas que talvez tenhamos gerado no passado, muitas vezes sem consciência. Assim, ao invés de resistirmos ou nos revoltarmos, podemos acolher essas experiências como oportunidades de aprendizado, crescimento e transformação. Viver sob a luz da lei de causa e efeito também significa perceber que não somos apenas afetados por ela individualmente, mas que participamos de um sistema interconectado, onde tudo o que fazemos reverbera no coletivo. Cada escolha consciente que fazemos, cada pensamento que elevamos, cada ato de compaixão que praticamos, contribui para a criação de um mundo mais justo, amoroso e equilibrado. Assim, somos chamados não apenas a criar a nossa melhor versão, mas a sermos agentes de transformação no mundo. Por outro lado, é importante reconhecer que viver em alinhamento com essa lei requer um grau elevado de vigilância e disciplina interior. Muitas vezes, fomos condicionados a pensar automaticamente, a reagir impulsivamente, a nutrir crenças limitantes e emoções negativas sem perceber. Mas, uma vez despertos para a verdade da lei de causa e efeito,
Somos convidados a cultivar uma mente mais lúcida, um coração mais compassivo e uma postura mais responsável diante da vida. Isso significa, por exemplo, estarmos atentos aos pensamentos que alimentamos diariamente. São pensamentos de amor, confiança, gratidão e abundância, ou pensamentos de medo, crítica, escassez e ressentimento. A qualidade dessas sementes determinará, inevitavelmente, a qualidade dos frutos que colheremos. Portanto, o convite é claro. Cultive pensamentos elevados, semeie causas nobres, e os efeitos serão igualmente elevados e nobres. Essa lei também nos lembra que, mesmo que não possamos mudar imediatamente os efeitos já manifestos, como uma doença, uma perda ou uma crise, sempre podemos mudar as causas que estamos gerando agora. E ao fazermos isso, inevitavelmente transformamos o nosso futuro. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias presentes, ao mudarmos nossa vibração interna, estaremos plantando novas sementes que em breve florescerão em novas realidades. Além disso, a lei de causa e efeito reforça um princípio espiritual essencial. Somos criadores, não vítimas. Não estamos à mercê de forças aleatórias ou de um destino imutável. Pelo contrário, participamos ativamente do processo criativo da vida. Cada escolha consciente, cada ato amoroso, cada passo na direção da verdade contribui para a construção de uma existência mais plena, significativa e alinhada com a nossa essência divina. Jesus também compreendia profundamente essa lei, embora muitas vezes ela tenha sido interpretada apenas como plantar e colher. Mas o seu ensinamento era ainda mais profundo. Ao dizer, o que o homem semear, isso também ceifará, ele nos convidava não apenas a praticar boas ações externas, mas, sobretudo, a transformar nossa consciência, pois é dela que surgem todas as causas que moldam nossa realidade. Portanto, a lei de causa e efeito não é uma ameaça ou um castigo, mas uma dádiva, a garantia de que podemos sempre recomeçar, sempre renovar, sempre transformar nossa vida através das escolhas conscientes que fazemos a cada instante. Ela é a expressão do amor divino que nos confere liberdade, responsabilidade e poder criativo. Em última instância, a compreensão e a vivência dessa lei nos conduzem a um estado de profunda humildade e reverência pela vida. Humildade, porque reconhecemos que somos co-criadores, mas não os criadores absolutos. Estamos sempre em parceria com a fonte divina. Reverência, porque entendemos que cada escolha importa, cada pensamento tem peso e cada ação deixa um rastro. Ao vivermos sob a luz da lei de causa e efeito, passamos a olhar a vida com mais sabedoria e propósito. Deixamos de culpar os outros ou as circunstâncias e passamos a nos perguntar: que causas estou plantando agora? E ao fazermos isso, assumimos as rédeas do nosso destino, caminhando com firmeza, confiança e amor na direção de uma vida plena, abundante e em profunda sintonia com o reino de Deus que habita em nós. Assim, que este capítulo seja um convite para que você desperte para essa poderosa verdade. Você é o autor da sua vida. O que você semear, inevitavelmente colherá. Portanto, semeie com sabedoria, com amor, com propósito, e a sua vida florescerá, bela e abundante, como reflexo natural das sementes que você escolheu plantar. Capítulo 4. O dom escondido na lei de causa e efeito. Nada feito com amor é desperdiçado. Cada novo pensamento pode transformar sua realidade. Ao aprofundarmos nossa compreensão sobre a lei de causa e efeito, somos convidados a perceber um aspecto ainda mais sublime e reconfortante dessa lei universal. Nada que é feito com amor
é jamais desperdiçado. Este é o dom oculto, o presente silencioso que essa lei nos oferece, ainda que muitas vezes passe despercebido diante das pressões cotidianas e dos desafios da vida. Frequentemente sentimos que nossas ações amorosas, nossos pensamentos positivos ou nossos esforços de transformação são em vão, especialmente quando os resultados desejados não aparecem de imediato. No entanto, a lei de causa e efeito garante que toda semente plantada, especialmente aquelas movidas pelo amor e pela verdade, produzirá seu fruto no tempo certo. Nenhuma expressão sincera de bondade se perde. Nenhuma palavra de encorajamento, nenhum gesto de compaixão, nenhum pensamento elevado é em vão. Esse entendimento nos liberta do imediatismo e da ansiedade que tanto afligem o ser humano moderno. Vivemos em uma cultura que valoriza os resultados rápidos e as recompensas instantâneas, mas a espiritualidade nos ensina um outro ritmo, o tempo da alma, o tempo da maturação silenciosa e profunda. Assim como uma árvore frutífera não apressa o florescer dos seus frutos, também nós precisamos confiar no processo da vida, sabendo que cada ato amoroso está criando, silenciosamente, uma nova realidade. Cada novo pensamento que escolhemos cultivar possui um potencial criativo extraordinário. Mesmo que, no momento, pareça pequeno ou irrelevante, ele está moldando a nossa consciência e, consequentemente, o mundo que habitamos. Por isso, nunca devemos subestimar o poder de um único pensamento de amor, de gratidão ou de esperança. Ele pode ser a semente que, ao germinar, transformará radicalmente nossa realidade. Este é o dom escondido na lei de causa e efeito. Não apenas somos responsáveis pelas causas que plantamos, mas temos, a cada instante, a oportunidade de recomeçar, renovar e transformar a nossa trajetória. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer no passado, sempre é possível escolher novos pensamentos, novas atitudes, novos caminhos. E ao fazê-lo, começamos a construir um futuro diferente, mais alinhado com o amor, com a paz e com a nossa verdadeira essência. Outro aspecto profundamente libertador desse dom é a compreensão de que não somos prisioneiros do passado. Muitas vezes, carregamos culpas, arrependimentos e dores por escolhas que fizemos, acreditando que estamos condenados a repetir padrões negativos. Contudo, a lei de causa e efeito nos revela que, a cada novo momento, temos a capacidade de semear algo novo, de interromper ciclos antigos e de iniciar novos processos mais saudáveis e edificantes. Acolher esse dom é também assumir uma postura de fé e confiança na vida. É acreditar que o bem que fazemos retorna, mesmo que não saibamos como ou quando. É ter a serenidade para continuar amando, ajudando, servindo e sendo íntegro, ainda que o mundo ao redor pareça não reconhecer ou valorizar essas atitudes. Afinal, a recompensa verdadeira não está na aprovação externa, mas na certeza interna de que estamos alinhados com a nossa essência mais elevada. Além disso, compreender que cada novo pensamento pode transformar nossa realidade nos convida a cultivar uma disciplina interior amorosa e constante. Não se trata de reprimir emoções ou de negar fragilidades, mas de desenvolver uma vigilância serena sobre o que alimentamos em nossa mente e em nosso coração. Pensamentos de medo, rancor ou escassez geram efeitos correspondentes, enquanto pensamentos de amor, perdão e abundância criam uma realidade mais plena e harmoniosa. Essa consciência transforma radicalmente a nossa relação com a vida.
passamos a perceber que somos participantes ativos na construção do nosso destino e que não estamos à mercê de forças externas incontroláveis. Cada escolha, cada pensamento e cada ação se torna uma oportunidade sagrada de manifestar o bem, de expandir a luz, de contribuir para a mera edificação de um mundo mais justo e compassivo. Por fim, reconhecer o dom escondido na lei de causa e efeito nos conecta com a dimensão mais profunda da espiritualidade. A certeza de que a vida é, em sua essência, amor que se multiplica. Não há esforço amoroso que se perca. Não há gesto de bondade que seja em vão. Tudo que fazemos com amor se perpetua, se expande e retorna a nós em formas inesperadas e maravilhosas. Mais ainda, esse entendimento nos chama à responsabilidade de sermos artífices conscientes da nossa existência. Não basta apenas saber que nossas ações geram efeitos. É essencial que escolhamos, deliberadamente, semear o bem. Quando fazemos isso, nos tornamos co-criadores de uma realidade onde a compaixão, a solidariedade e a justiça florescem de forma natural. Que esta compreensão inspire você a semear, diariamente, pensamentos, palavras e ações de amor e verdade, confiando que, ainda que invisíveis aos olhos agora, elas estão silenciosamente tecendo a realidade luminosa que você tanto deseja viver. E, acima de tudo, que jamais esqueça, cada novo pensamento é uma oportunidade divina de transformar não apenas a sua própria vida, mas também o mundo ao seu redor. Capítulo 5. Jesus e a missão de despertar. O Cristo interior, muitas vezes, a figura de Jesus foi interpretada e ensinada como alguém que veio estabelecer uma nova religião ou criar uma doutrina exclusiva. Entretanto, uma visão mais profunda e espiritual revela que sua missão ultrapassava os limites institucionais e dogmáticos. Jesus veio para despertar o Cristo interior em cada ser humano. Sua mensagem essencial era de libertação, de reconexão com a nossa verdadeira natureza divina e eterna. Quando Jesus falava sobre o reino de Deus, não se referia a um lugar físico ou a um destino após a morte. Ele apontava para uma realidade interior, uma dimensão espiritual presente no âmago de todos os seres. Sua vida e ensinamentos foram direcionados a recordar à humanidade que o divino não está fora, mas dentro de cada um. Ele dizia: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17:21. Essa afirmação simples, mas revolucionária, transforma toda a nossa compreensão da espiritualidade. O Cristo que Jesus manifestou não é um privilégio exclusivo de sua personalidade histórica, mas uma expressão universal do padrão divino de plenitude que habita silenciosamente em cada pessoa. Despertar o Cristo interior significa reconhecer e vivenciar a nossa verdadeira identidade espiritual, livre das máscaras do ego, das crenças limitantes e das ilusões que a cultura e a sociedade nos impõem. A missão de Jesus foi, portanto, lembrar-nos de quem realmente somos, seres criados à imagem e semelhança de Deus, portadores da luz divina, herdeiros de uma natureza sagrada que não pode ser apagada ou corrompida, apenas esquecida ou ocultada. Por isso, seus milagres, parábolas e curas não tinham o propósito de provar sua divindade, mas de demonstrar o que é possível para todo ser humano desperto. Quando Jesus curava, alimentava multidões ou acalmava tempestades, ele o fazia como um mestre espiritual que revela o poder inerente à nossa essência divina. Ele mesmo afirmou: "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas." João
14:12. Essa é uma declaração poderosa de que o Cristo não é um ser separado, mas um estado de consciência que podemos ativar e vivenciar. Despertar o Cristo interior implica em passar por um processo de transformação profunda que envolve desapegar-se do falso eu, o ego, com suas defesas, medos e ilusões, para permitir que nossa verdadeira identidade, o eu superior, se manifeste plenamente. Esse é o sentido do novo nascimento que Jesus mencionou. Nascer da água e do Espírito, renascer para a vida espiritual, abandonando as velhas estruturas e abrindo-se para uma existência baseada no amor, na compaixão e na verdade. Esse despertar não é um evento pontual ou mágico, mas um processo contínuo de conscientização e entrega. A cada dia, somos convidados a escolher entre permanecer adormecidos, identificados com os condicionamentos do mundo, ou nos abrir à luz do Cristo que habita em nós. Esse processo exige coragem, humildade e perseverança, pois significa deixar para trás tudo aquilo que não corresponde ao nosso verdadeiro ser. O Cristo interior representa a nossa inteireza, a nossa capacidade de amar sem limites, de perdoar sem reservas, de criar sem medo. É a força que nos impulsiona a transcender a dor, a superar os obstáculos e a viver com um propósito maior. É também o que nos conecta uns aos outros, reconhecendo que, para além das diferenças superficiais, somos todos expressões singulares de uma mesma fonte divina. Ao compreendermos que Jesus veio para despertar esse Cristo em nós, nossa relação com ele se transforma. Deixamos de vê-lo apenas como um ser, a ser adorado externamente, e passamos a acolhê-lo como um modelo inspirador, um irmão mais velho que percorreu o caminho e que nos chama a seguir seus passos. Assim, Jesus não é apenas o Salvador, mas o mestre interior que nos conduz à realização de quem somos em essência. Esse chamado é, ao mesmo tempo, um convite e um desafio. Requer que abandonemos a busca incessante por validação externa e que mergulhemos no silêncio do coração, onde o Cristo interior nos aguarda paciente e amorosamente. É ali, nesse espaço sagrado, que encontramos a paz que o mundo não pode oferecer, a alegria que não depende das circunstâncias e a liberdade que transcende qualquer limitação. Despertar o Cristo interior é, portanto, a maior missão da nossa existência. E Jesus, com sua vida, morte e ressurreição, nos mostrou que isso é possível, acessível e transformador. Quando permitimos que essa luz brilhe através de nós, tornamo-nos instrumentos vivos do amor divino, capazes de impactar o mundo com nossas ações, palavras e presença. Por fim, compreender a missão de Jesus como o despertar do Cristo interior nos leva a uma espiritualidade madura, livre do medo e da culpa e fundamentada no amor, na unidade e na consciência. É um chamado à plenitude, à liberdade e à verdadeira realização que nos convida todos os dias a viver com autenticidade, propósito e compaixão, sabendo que o reino de Deus já está aqui, dentro de nós, esperando para ser reconhecido e manifestado. Capítulo 6. O nascimento espiritual. Lembrando quem você sempre foi. Nascimento espiritual é um dos eventos mais profundos e transformadores que uma pessoa pode experimentar ao longo de sua jornada de vida. Muito além do nascimento físico, que marca a nossa chegada ao mundo material. O nascimento espiritual simboliza o despertar para a essência verdadeira e eterna que reside dentro de nós. Uma essência que transcende o corpo, a mente e as limitações do ego.
Este despertar espiritual não é apenas um momento isolado, é o início de uma longa e contínua jornada de autodescoberta, crescimento e expansão da consciência. Ele representa a reconexão com o eu divino, a parte de nós que sempre esteve presente, mas que por causa das crenças limitantes, medos e condicionamentos culturais, ficou adormecida, esquecida ou oculta. Quando ocorre o nascimento espiritual, passamos a reconhecer que não somos apenas aquilo que vemos no espelho ou aquilo que a sociedade rotula como quem devemos ser. Somos seres de luz, amor e sabedoria infinitos, cuja natureza fundamental é a unidade com o todo. Esse reconhecimento é uma espécie de renascimento, uma transformação interna que nos faz abandonar a velha identidade construída pelo ego e nos conectar com uma dimensão mais ampla de existência. Este momento é muitas vezes descrito como o fim do estado de sono em que a humanidade vive. Um estado marcado por distrações, falsas identificações e busca constante fora de si. O nascimento espiritual é o despertar da consciência para a realidade interior, onde percebemos que o verdadeiro lar está dentro de nós mesmos e que a paz, a alegria e o amor genuíno não dependem de fatores externos. Este processo não é linear e raramente acontece de forma súbita. Para muitos, é gradual, um desabrochar progressivo que ocorre conforme a mente se acalma e o coração se abre. Para outros, pode ser um evento repentino e avassalador, muitas vezes provocado por crises profundas, perdas, sofrimentos ou momentos de grande reflexão e questionamento. À medida que avançamos nesse caminho de despertar, começamos a notar que muitas das velhas crenças e padrões que nos limitavam perdem sua força. A necessidade de aprovação externa diminui e a busca pelo sucesso material ou reconhecimento social se torna menos central. Em vez disso, surge uma fome por autenticidade, por uma vida vivida em alinhamento com a verdade interior. A transformação que acompanha o nascimento espiritual implica um desapego progressivo do ego, que é o conjunto de pensamentos, emoções e hábitos que criam a sensação de separação. Passamos a compreender que o ego, embora útil em algumas situações para nossa sobrevivência no mundo material, não é a nossa identidade verdadeira. Neste despertar, também aprendemos a perdoar a nós mesmos e aos outros, liberando ressentimentos e mágoas que alimentam o sofrimento e impedem o crescimento. O perdão se torna uma ferramenta poderosa para curar feridas profundas e abrir caminho para uma nova forma de ser, mais leve, livre e amorosa. Além disso, o nascimento espiritual traz a percepção clara de que o reino de Deus não é um lugar distante no céu ou uma promessa após a morte. Pelo contrário, o reino é uma realidade presente e acessível neste momento. Um estado de consciência onde vivemos conectados ao divino, ao amor universal e em comunhão com toda a vida. Viver neste reino significa experimentar a presença constante do divino em nossas ações, pensamentos e sentimentos. É viver com um sentido profundo de propósito, sabendo que cada escolha e cada momento são oportunidades para expressar nossa verdadeira natureza e contribuir para o bem maior. Este despertar também modifica nossa relação com o tempo e com a própria existência. Passamos a valorizar mais o momento presente, percebendo-o como o único instante em que a vida realmente acontece. A ansiedade pelo futuro e o apego ao passado começam a perder importância, pois compreendemos que o eterno, agora, é onde reside a verdadeira vida.
O nascimento espiritual nos convida a cultivar qualidades essenciais como a humildade, a compaixão, a gratidão e a paciência, pois entendemos que o caminho é longo e que cada passo, por menor que pareça, é significativo para a expansão da consciência. Além disso, reconhecemos que não estamos sozinhos nesse processo. Somos parte de uma rede invisível de vida, onde cada ser é interconectado e influencia o todo. Essa percepção amplia o sentimento de responsabilidade pessoal, pois compreendemos que nossas ações têm impacto não apenas em nós mesmos, mas em toda a humanidade e no planeta. Muitos também descobrem que o nascimento espiritual traz consigo uma transformação na forma como se relacionam com o sofrimento e os desafios da vida. Em vez de vê-los como obstáculos intransponíveis, passam a reconhecê-los como oportunidades de aprendizado e crescimento. A dor se torna um professor e a dificuldade um convite para aprofundar o autoconhecimento. Ao lembrar quem você sempre foi, você resgata a memória da sua essência divina, a centelha de luz que nunca se apagou. Essa lembrança é libertadora, porque dissolve a ilusão de separação e restabelece a conexão com o amor incondicional, a paz profunda e a sabedoria eterna que guiam sua jornada. Finalmente, o nascimento espiritual abre as portas para uma vida vivida com plenitude, propósito e sentido verdadeiro. Ele marca o início de uma nova etapa, onde o passado deixa de controlar seu destino e o futuro se torna um campo aberto de possibilidades infinitas, guiadas pela sabedoria interior e pela conexão com o divino. Este é o convite que o nascimento espiritual faz a você. Deixe para trás o que já não serve, abrace a sua essência mais verdadeira e viva a sua vida como uma expressão única, bela e sagrada da existência. Capítulo 7. O fim da busca exterior. A verdade estava sempre dentro. Durante grande parte da vida, muitos de nós estamos imersos em uma busca constante por respostas, felicidade, segurança e sentido. Essa busca, muitas vezes, é direcionada para fora, para fontes externas como bens materiais, reconhecimento social, relacionamentos, títulos ou mesmo instituições religiosas e espirituais. No entanto, essa busca externa, embora natural, frequentemente resulta em frustração, ansiedade e uma sensação de vazio que parece impossível de preencher, por mais que tentemos. O fim da busca exterior ocorre quando percebemos que tudo o que realmente importa e que buscamos tão intensamente já está presente dentro de nós. Essa percepção marca uma virada decisiva na jornada espiritual e no autoconhecimento, revelando que a fonte da verdade, do amor e da paz é interna. Uma centelha divina que nunca foi perdida, apenas esquecida e obscurecida pelas camadas do ego, dos condicionamentos e das experiências da vida. A verdade interior é um estado de consciência onde paramos de buscar incessantemente por algo fora e começamos a olhar para dentro, para nossa própria essência. É a compreensão profunda de que não precisamos nos preencher ou nos completar com elementos externos, porque já somos plenos, inteiros e suficientes em nossa essência original, independente das circunstâncias que nos cercam. Esse despertar vem acompanhado da dissolução gradual, mas poderosa, das ilusões criadas pela mente e pelo ego, que insistem em nos separar da nossa verdadeira natureza. O ego constrói histórias complexas de carência, inadequação e dependência, fazendo-nos acreditar que a felicidade, a segurança e o sentido da vida dependem de algo que está lá fora. Seja um emprego melhor, um parceiro ideal,
uma aprovação social ou a resolução de problemas materiais ou emocionais. No entanto, quando a verdade interior é reconhecida e abraçada, essas crenças começam a perder sua força e influência sobre nós. O que parecia essencial para a nossa felicidade se revela transitório e superficial. O que realmente sustenta a paz e o bem-estar é a conexão direta e íntima com o nosso eu superior, a presença divina que habita silenciosa e constante dentro de cada ser humano. Este despertar interno traz uma mudança radical na forma como vemos a vida e nos relacionamos com o mundo. A busca por respostas externas e a ansiedade por resultados concretos dão lugar a uma confiança profunda e serena na sabedoria interior e no fluxo natural da existência. Passamos a reconhecer que a vida, com todos os seus altos e baixos, alegrias e desafios, é uma expressão perfeita do aprendizado e da expansão da consciência. Além disso, essa mudança implica a libertação do julgamento, da comparação e da competição desenfreada. Ao olhar para dentro, entendemos que não há necessidade de nos medir contra padrões externos ou expectativas alheias. Cada caminho é único e sagrado, e a verdade de cada um está em sua própria jornada interna, respeitando seu tempo e seu ritmo pessoal, sem pressa ou pressão. Essa redescoberta da verdade interior também está profundamente ligada ao conceito de presença, estar plenamente consciente e atento ao momento presente, sem se deixar levar por preocupações ou distrações. Ao abandonar a busca incessante por algo mais, deixamos de lado o arrependimento pelo passado e a ansiedade pelo futuro. O agora torna-se o único espaço onde podemos acessar essa verdade viva e palpável. É nesse espaço de presença e silêncio interior que encontramos paz, clareza e um senso de completude. A mente, antes agitada e dispersa, começa a se aquietar e o coração se abre para sentir a plenitude do ser. É nesse estado que nos tornamos capazes de ouvir a voz sutil da intuição, aquela sabedoria interior que guia nossas escolhas e revela os sinais que o universo nos oferece diariamente. Outra consequência importante do fim da busca exterior é a transformação das relações interpessoais. Quando não buscamos mais nos preencher através do outro, os relacionamentos se tornam mais autênticos, baseados na aceitação mútua, no respeito e no amor verdadeiro, e não na necessidade, na carência ou na dependência emocional. Essa autenticidade gera conexões profundas, duradouras e libertadoras que nutrem a alma e fortalecem o espírito. Essa verdade interna também nos permite encarar os desafios da vida com mais serenidade e resiliência. Sabemos que as dificuldades são passageiras e fazem parte do processo natural de crescimento e evolução. A confiança no eu superior e na força da vida nos fortalece para enfrentar as adversidades com coragem, equilíbrio e fé, sem perder a conexão com nossa essência mais profunda. O fim da busca exterior é, portanto, um convite para despertar para a realidade maior que sempre esteve presente, a de que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que o que realmente buscamos é a conexão com essa dimensão eterna e imutável de nós mesmos. A partir desse reconhecimento, a vida deixa de ser uma série de tentativas frustradas de preencher vazios e passa a ser uma expressão consciente, radiante e plena do amor, da verdade e da luz que emanam de dentro. Esse despertar interno é, em última análise, um retorno para casa, para o lugar onde nunca deixamos de estar, dentro de nós mesmos.
E é essa casa interior que, quando finalmente encontrada, transforma para sempre a nossa maneira de existir, trazendo um sentido profundo de paz, propósito, liberdade e alegria autêntica. Ao nos ancorarmos nessa verdade interna, descobrimos que o poder de mudar nossa realidade está, de fato, nas nossas mãos. Ou melhor, dentro do nosso próprio ser. Essa compreensão amplia nossa capacidade de agir com sabedoria, compaixão e amor, influenciando positivamente não apenas nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. O fim da busca exterior, então, não é um ponto final, mas o início de uma jornada mais consciente, alinhada com a essência divina e com a verdadeira missão da alma. É o despertar para a liberdade que sempre esteve disponível, esperando apenas que voltássemos nossa atenção para dentro, onde reside a verdadeira luz e a fonte inesgotável de toda transformação. Capítulo 8. O reino de Deus é aqui e agora. Muitas tradições espirituais e religiões nos ensinaram que o reino de Deus é algo distante, uma promessa para o futuro, um local celestial a ser alcançado após a morte, ou ainda, um evento que acontecerá em um tempo indefinido. Embora essa concepção seja profundamente enraizada e respeitável, ela pode, inadvertidamente, afastar as pessoas da experiência espiritual, real e presente. Essa visão cria uma expectativa que mantém a mente focada em um lá fora ou em um lá depois, fazendo com que deixemos de perceber a profundidade da vida espiritual que já pode ser vivida no momento presente. A verdade fundamental é que o reino de Deus não está confinado a um espaço físico ou a um tempo futuro. Ele é uma realidade dinâmica, viva, que se manifesta aqui e agora, dentro de cada um de nós, em nosso coração e consciência, e em tudo o que nos cerca. Este reino representa um estado elevado de consciência, onde a paz profunda, o amor incondicional, a verdade e a unidade reinam, independentemente das dificuldades ou aparências externas que possamos enfrentar. Esse estado de presença é acessível a todos que escolhem despertar para sua essência divina. Estar no reino de Deus significa muito mais do que esperar por um lugar paradisíaco após a vida. Trata-se de despertar para o fato de que essa dimensão divina já está acessível, pronta para ser habitada no presente, se apenas permitirmos que essa consciência floresça em nós. É reconhecer a divindade interior, o Cristo interno, o eu superior, a centelha da luz divina que habita silenciosamente dentro de cada ser humano e que conecta cada um de nós à fonte universal do amor e da vida. Essa conexão é um elo sagrado que transcende religiões, crenças e dogmas, unindo a todos em um propósito maior. Essa percepção transforma completamente nossa maneira de ver a vida. Passamos a observar o mundo com olhos renovados, enxergando a sacralidade não só em templos, textos sagrados ou cerimônias, mas em cada gesto, em cada pessoa, em cada instante. O reino de Deus torna-se uma realidade tangível, experimentada no cotidiano, mesmo em meio às dificuldades. Essa presença interior nos fortalece para enfrentar as adversidades com serenidade e confiança, sabendo que somos sustentados por uma força maior. No reino de Deus, o tempo deixa de ser uma linha que nos aprisiona entre passado e futuro e se torna um campo fértil para a criação consciente. O passado, com suas culpas e arrependimentos, perde seu poder de nos definir. O futuro, que muitas vezes nos gera ansiedade, passa a ser uma manifestação do presente, que é o único momento real e palpável.
Viver no reino de Deus é viver com plena presença, onde o agora é o terreno sagrado para cultivar paz interior, alegria e harmonia. É nesse espaço presente que as sementes do amor, da compaixão e da sabedoria germinam e florescem. O reino não depende de rituais, crenças ou dogmas, mas da presença consciente e da entrega ao despertar espiritual. É um chamado para abandonar as máscaras do ego, as ilusões da separação e as crenças limitantes que nos mantêm presos em ciclos de medo, julgamento e conflito interno. Quando nos permitimos entrar nesse estado, começamos a experimentar uma profunda unidade com o todo, a perceber que somos parte de algo muito maior e que tudo está interligado em uma teia divina de vida que pulsa em cada ser, em cada flor, em cada estrela. Viver no reino de Deus é também viver com o coração aberto, deixando que o amor flua livremente e sem barreiras. É permitir que a sabedoria interior guie nossos pensamentos, palavras e ações, gerando uma realidade mais harmoniosa e equilibrada. Esse modo de viver é marcado por compaixão, humildade, gratidão e respeito por todas as formas de vida, reconhecendo a dignidade e o valor inerentes a cada ser. Essa atitude desperta a consciência de que cada ação, por menor que seja, reverbera no todo, moldando a realidade coletiva que compartilhamos. Ao abraçarmos o reino de Deus no presente, iniciamos um processo de profunda transformação pessoal. Passamos a alinhar nossas escolhas com nossa essência verdadeira, vivenciando uma vida plena, com propósito, saúde e bem-estar. Essa conexão interior nos fortalece para agir com autenticidade e responsabilidade, influenciando positivamente não apenas nossa própria existência, mas também o mundo à nossa volta. Tornamo-nos agentes de luz e transformação, capazes de irradiar paz e amor em nossas comunidades e no planeta. Além disso, a consciência do reino de Deus aqui e agora é uma fonte de conforto e força para enfrentar os desafios da vida. Quando estamos ancorados nessa realidade interior, compreendemos que as dificuldades são parte do processo natural de evolução e aprendizado. Essa compreensão nos permite encarar as adversidades com serenidade, coragem e fé, confiantes de que cada experiência carrega uma lição valiosa para o crescimento da alma. Assim, mesmo em momentos de dor ou dúvida, encontramos um porto seguro na certeza do amor divino, que nunca nos abandona. Viver o reino de Deus no presente momento é também um convite para nos libertarmos do ciclo interminável de busca por felicidade e segurança em coisas externas. Não precisamos esperar que algo ou alguém nos preencha ou nos salve. A verdadeira liberdade e a verdadeira paz vêm de dentro, do reconhecimento da nossa essência divina, que nunca foi perdida, apenas obscurecida pelas distrações e ilusões do mundo. Esse despertar nos convida a sermos protagonistas conscientes da nossa história, a moldar nossa vida com intenção e amor. Este despertar interno é, portanto, um retorno para casa, para o lugar mais sagrado que possuímos, nosso próprio ser. E é a partir desse espaço de luz e presença que a vida ganha um novo significado e uma nova qualidade, marcada pela plenitude, pela autenticidade e pelo amor incondicional. É o convite para vivermos em harmonia com a verdade universal, reconhecendo que somos parte indivisível do todo e que nossa existência tem um propósito divino. Ao nos ancorarmos no reino de Deus aqui e agora, nos tornamos co-criadores conscientes de uma nova realidade, fundamentada na presença
e, na verdade, eterna. Passamos a perceber que a paz e a felicidade não são metas distantes, mas estados naturais do ser humano, disponíveis para todos que desejam despertar para essa consciência. Esse despertar amplia nossa visão, trazendo clareza e propósito para cada escolha e ação. Assim, o reino de Deus deixa de ser uma promessa futura e se torna uma experiência viva, cotidiana e transformadora, que pode ser acessada a qualquer momento, em qualquer lugar. É o convite para que abramos nossos corações e mentes para essa verdade, permitindo que ela ilumine nosso caminho e transforme profundamente nossa maneira de viver, amar e servir. É o chamado para sermos faróis de luz, irradiando essa consciência em um mundo que anseia por cura e renascimento. Este é o verdadeiro despertar espiritual. Reconhecer que o reino de Deus não é uma utopia distante, mas a realidade presente que habita em nós e ao nosso redor. Um reino de paz, amor e unidade, sempre disponível, sempre vivo e sempre aqui, agora. E ao vivenciá-lo, contribuímos para a manifestação de um mundo mais justo, amoroso e iluminado para todos. Capítulo 9. A transformação, do medo ao amor. Jornada espiritual, em sua essência, é um processo de transformação, uma passagem da prisão do medo para a liberdade do amor. Essa mudança não ocorre apenas no campo emocional, mas permeia cada aspecto do ser, mental, espiritual, relacional e até físico. O medo e o amor são as duas forças primordiais que orientam as escolhas humanas e moldam nossas experiências de vida. Onde há medo, há separação, sofrimento e resistência. Onde há amor, há unidade, cura e expansão. O medo nasce da ilusão da separação. Desde muito cedo somos condicionados a acreditar que estamos sozinhos, desconectados dos outros e de Deus. Esse sentimento gera insegurança, necessidade de controle, comparações, julgamentos e, consequentemente, uma existência baseada na autoproteção, na competição e na defesa. O medo alimenta a escassez, criando a falsa ideia de que precisamos lutar por recursos limitados, atenção e reconhecimento. A mente, dominada por essas crenças limitantes, constrói muros ao redor do coração, impedindo que o amor flua livremente. Por outro lado, o amor é a energia essencial da vida, a substância divina que conecta e sustenta toda a criação. O amor não conhece limites, não possui barreiras, não discrimina. Ele é inclusivo, compassivo e libertador. Quando reconhecemos que somos expressões do amor divino, começamos a perceber a vida sob uma nova perspectiva. Abandonamos a necessidade de competir e controlar e passamos a confiar no fluxo natural da existência. Essa confiança abre espaço para a verdadeira paz interior, que não depende das circunstâncias externas, mas emerge da certeza de que somos eternamente amparados pela fonte. A transformação do medo em amor é um processo gradual e muitas vezes desafiador. Requer coragem para olhar de frente para as sombras interiores, para as feridas não curadas e para os padrões autodestrutivos que mantivemos por tanto tempo. É necessário reconhecer os mecanismos que utilizamos para nos proteger do sofrimento, como o isolamento emocional, a agressividade, a negação ou a vitimização. E com compaixão, escolher caminhos mais saudáveis e amorosos. Esse movimento é, essencialmente, um retorno à nossa verdadeira natureza. Amor puro, consciência desperta e presença plena. Jesus, ao longo de sua missão, demonstrou com clareza esse caminho de transformação.
Ele não apenas ensinou sobre o amor, mas encarnou-o em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Jesus tocava os intocáveis, acolhia os excluídos, perdoava os ofensores e curava os feridos. Sempre movido pela força do amor incondicional, ele nos ensinou que o amor é a única resposta verdadeira, a única força capaz de dissolver o medo e restaurar a vida em sua plenitude. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Esta é uma das mais poderosas afirmações espirituais que revela o princípio da verdadeira liberdade. Ao reconhecermos o medo como uma ilusão, damos o primeiro passo rumo à liberdade. O medo não é uma entidade real, mas uma construção mental baseada em crenças distorcidas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Quando iluminamos essas crenças com a luz da consciência, elas perdem sua força e o amor encontra espaço para florescer. O medo paralisa, o amor movimenta. O medo separa, o amor une. O medo condena, o amor perdoa. Viver a partir do amor não significa negar a existência de desafios ou ignorar emoções humanas naturais como tristeza, raiva ou insegurança. Significa, sim, acolher todas essas emoções com compaixão, permitindo que sejam integradas e transformadas, ao invés de serem reprimidas ou projetadas. É um convite para expandir a consciência e perceber que, por trás de toda defesa agressiva ou de toda atitude egoísta, há um ser ferido, clamando por amor, aceitação e cura. Essa transformação do medo em amor também modifica radicalmente a forma como nos relacionamos com os outros. Passamos a ouvir com mais empatia, a falar com mais gentileza, a agir com mais generosidade. Deixamos de ver o outro como uma ameaça ou um obstáculo e passamos a enxergá-lo como um companheiro de jornada, igualmente digno de respeito e amor. Essa mudança de percepção promove a construção de vínculos mais autênticos e saudáveis, baseados na confiança mútua e na colaboração, e não na competição e na desconfiança. O amor, quando plenamente integrado à nossa consciência, se torna uma força criadora, impulsionando-nos a contribuir para a construção de um mundo mais justo, compassivo e harmonioso. Deixamos de buscar apenas benefícios pessoais e passamos a servir a um propósito maior, que transcende os interesses individuais. A vida ganha um novo significado. Viver deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser uma expressão contínua de amor, presença e serviço. É importante compreender que essa transformação é um processo contínuo, uma prática diária de escolhas conscientes. Não se trata de um estado fixo que se alcança de uma vez por todas, mas de um caminho que se percorre com paciência, humildade e perseverança. Em cada momento, somos convidados a escolher: reagimos com medo ou respondemos com amor? Defendemos nossa posição ou abrimos espaço para a escuta e o entendimento? Julgamos ou acolhemos? Separar ou unir? Eis a escolha fundamental. Para cultivar essa transformação, práticas como a meditação, a oração, o autoconhecimento e o serviço altruísta são ferramentas preciosas. Elas nos ajudam a silenciar as vozes do medo, a aquietar a mente e a abrir o coração para a presença amorosa de Deus, que sempre habita em nós, mesmo quando nos sentimos perdidos ou indignos. Cada ato de amor, por menor que seja, é uma semente plantada na direção dessa transformação. Assim, a passagem do medo ao amor é, em última instância, o caminho para a verdadeira liberdade espiritual.
é a reconquista da nossa natureza essencial, a realização do potencial divino que carregamos dentro de nós. Quando vivemos a partir do amor, transcendemos as limitações impostas pelo ego e nos tornamos instrumentos da graça divina, espalhando luz, esperança e cura por onde passamos. Este é o chamado: deixar que o amor vença o medo, que a confiança vença a dúvida, que a compaixão vença o julgamento. E, ao assim fazer, perceberemos que o reino de Deus já está aqui, presente em cada olhar amoroso, em cada gesto generoso, em cada vida transformada. A verdadeira transformação não acontece fora, mas dentro de nós. E ao realizá-la, descobrimos que o amor é, sempre foi e sempre será o fundamento último de todas as coisas. Capítulo 10. Vivendo como um com o todo. Ápice da jornada espiritual é a vivência plena da unidade com o todo. Esse todo pode ser chamado de Deus, universo, fonte, consciência cósmica ou simplesmente vida. Não importa o nome. O essencial é a experiência viva de que não estamos separados, mas profundamente conectados a tudo que existe. Essa percepção não é apenas um conceito intelectual, mas uma realização profunda que transforma a maneira como nos relacionamos conosco, com os outros e com o mundo. Desde tempos imemoriais, mestres espirituais de diversas tradições apontaram para essa verdade. Somos um com o todo. Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30, revelando que a essência divina que o habitava também habita cada ser humano. O Buda ensinou que não há eu separado do universo, mas uma interdependência entre todas as coisas. A física quântica, por sua vez, começa a demonstrar em nível científico a interconexão profunda de todas as partículas, sugerindo que a separação é uma ilusão criada pela percepção limitada da mente. Viver como um com o todo significa romper com essa ilusão da separação. Significa perceber que a mesma energia que pulsa em nosso coração pulsa no coração de todas as criaturas. Que o ar que respiramos nos conecta com plantas, animais e seres humanos de todos os lugares e tempos. Que as nossas ações reverberam além do nosso pequeno círculo, afetando a teia da vida de maneira ampla e profunda. Essa consciência nos conduz a uma responsabilidade amorosa. Cuidar da vida em todas as suas manifestações, com respeito, compaixão e reverência. Quando reconhecemos essa unidade, cessam as divisões artificiais criadas pelo ego. Não há mais eu e o outro, nós e eles, superiores e inferiores. Passamos a enxergar além das aparências, além das máscaras sociais, além das crenças limitantes. Vemos a centelha divina presente em cada ser, mesmo naqueles que, cegos pela dor ou pelo medo, ainda não reconhecem a sua própria essência. Essa visão amorosa e compassiva nos liberta do julgamento e da necessidade de controle, permitindo que nos relacionemos a partir de um espaço de respeito profundo e aceitação incondicional. Viver como um com o todo também significa abandonar a ideia de posse, controle e separatividade em relação à natureza. Compreendemos que não somos donos da terra, mas parte dela. Não somos senhores dos recursos naturais, mas guardiões temporários, responsáveis por preservar e honrar o equilíbrio do planeta. Essa consciência ecológica nasce espontaneamente quando sentimos a interconexão com todas as formas de vida, desde o mais pequeno inseto até as estrelas distantes.
No nível pessoal, essa vivência da unidade se manifesta como uma profunda paz interior. Não há mais necessidade de buscar incessantemente fora de nós a felicidade, a segurança ou a aprovação. Sabemos que tudo já está aqui, presente neste instante, dentro de nós, e que o fluxo da vida nos sustenta e guia amorosamente. As resistências internas diminuem, a ansiedade dá lugar à confiança e a competição se transforma em colaboração. Passamos a nos mover com o fluxo natural da existência, permitindo que a vida se desdobre com mais leveza e harmonia. Espiritualmente, a experiência de unidade nos conduz ao estado de presença plena. Vivemos o aqui e agora, sem sermos arrastados pelos fantasmas do passado ou pelas projeções ansiosas do futuro. Sentimos com clareza que somos parte de algo muito maior do que nossa individualidade e que, paradoxalmente, ao transcender o ego, encontramos nossa verdadeira identidade, seres espirituais, ilimitados e eternos. Jesus ensinou sobre essa vivência ao afirmar: "O reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17, 21. Ele não apontava para um lugar distante, mas para uma realidade interior, acessível a todos os que se dispõem a despertar. Viver como um com o todo é justamente realizar esse reino dentro de si. É perceber que somos expressão viva do amor divino, que nossa existência é uma extensão da própria vida de Deus. Esse despertar não significa abandonar o mundo, mas, ao contrário, mergulhar nele com mais consciência e amor. Continuamos a desempenhar nossos papéis como pais, filhos, profissionais, cidadãos, mas agora movidos por uma motivação mais profunda, a de servir à vida, de expressar o amor, de contribuir para a harmonia do todo. Nossas ações deixam de ser impulsionadas pelo egoísmo e passam a ser guiadas pela compaixão e pela sabedoria. Viver como um com o todo também implica aceitar a impermanência como parte natural da existência. Sabemos que todas as formas são transitórias. Corpos nascem e morrem. Relações começam e terminam. Ciclos se abrem e se fecham. Mas a essência permanece. A consciência que somos nunca morre, nunca nasce. Apenas se manifesta de diferentes maneiras, em diferentes tempos e espaços. Essa compreensão nos liberta do apego excessivo às formas e nos ensina a fluir com a vida, acolhendo cada mudança como uma oportunidade de crescimento e evolução. Na prática, cultivar essa vivência de unidade requer silêncio interior, escuta atenta, presença consciente. Momentos de meditação, contemplação da natureza, serviço altruísta e oração são caminhos que nos ajudam a aquietar a mente e a abrir o coração para essa percepção. Não se trata de buscar algo fora, mas de remover os véus que encobrem aquilo que sempre esteve presente. A nossa unidade essencial com o todo. Viver como um com o todo é, enfim, a culminância da jornada espiritual. É o ponto em que cessam todas as buscas, porque compreendemos que já somos, já temos, já estamos onde sempre desejamos, no centro do amor, na plenitude da vida, na paz de Deus. E assim, respirando consciente e amorosamente, caminhamos pela vida com a leveza de quem sabe: eu sou um com tudo que é. Capítulo 11. O que a religião tentou esconder de você ao longo dos séculos. Muitos sistemas religiosos desempenharam um papel fundamental na organização das sociedades, transmitindo valores éticos, morais e espirituais, criando comunidades e oferecendo conforto às almas aflitas. Contudo, também é inegável que, ao mesmo tempo,
Muitas dessas estruturas acabaram por ocultar ou deturpar verdades profundas que poderiam ter libertado as pessoas de crenças limitantes e das amarras do medo. O que a religião tentou esconder de você, muitas vezes não por malícia, mas por ignorância ou necessidade de manter estruturas de poder, é que o verdadeiro poder espiritual não está fora, mas dentro de você. Deus não é uma figura externa, alheia e distante, pronta a julgar e punir, mas sim a própria essência do seu ser, a centelha divina que pulsa silenciosa e incessantemente no âmago do seu coração. A religião institucionalizada, em muitos casos, criou a ilusão de que essa conexão só poderia ser alcançada por meio de intermediários, sacerdotes, templos, dogmas ou rituais. Mas a verdade espiritual mais profunda é que você já é um com Deus. Essa ligação é inata, não pode ser dada nem retirada, apenas lembrada. O que muitos sistemas religiosos não disseram a você é que não há absolutamente nada que você precise fazer para merecer esse amor divino. Não há penitência, sacrifício ou sofrimento que precise suportar para se tornar digno. Você sempre foi e sempre será digno, simplesmente porque você existe, e a vida divina se manifesta em e através de você. Outra verdade que ficou escondida sob camadas de tradição e medo é que o reino de Deus não é um lugar distante, nem uma recompensa após a morte, mas uma realidade viva e presente, acessível no aqui e agora. Ele está dentro de você, à sua disposição sempre que escolhe viver com consciência, amor e presença. A religião, por vezes, adiou essa experiência, colocando-a no futuro ou condicionando-a ao cumprimento de preceitos. No entanto, a espiritualidade, viva e livre, revela que você pode, neste exato momento, experimentar a plenitude divina. O medo foi, infelizmente, uma das ferramentas mais utilizadas para manter as pessoas afastadas dessa verdade libertadora. Medo do inferno, medo do julgamento divino, medo de errar. Mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo, como já nos dizia a sabedoria espiritual mais elevada. Os grandes mestres espirituais, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros, nunca quiseram instaurar sistemas de medo, mas sim trazer uma mensagem de amor, compaixão, empoderamento e autoconhecimento. Jesus, em especial, não veio fundar uma religião, mas sim despertar a consciência crística em cada ser humano. Ele nos mostrou com sua vida e ensinamentos que o Cristo não é exclusivo de uma única pessoa, mas representa um estado de consciência superior, um modelo divino que está adormecido em cada um de nós, esperando o momento de ser plenamente despertado. O que a religião tentou esconder de você, talvez porque não compreendeu ou temeu o impacto transformador dessa verdade, é que você não é uma vítima passiva dos acontecimentos, mas sim um co-criador da sua realidade. Cada pensamento, sentimento, palavra e ação que você emite cria ondas, molda sua vida e impacta o mundo ao seu redor. Você tem poder, você tem escolha, você pode transformar sua existência a partir do seu interior, assumindo a responsabilidade plena pelo que cria e manifesta. E essa não é uma verdade para ser temida, mas celebrada, pois significa que, independentemente do passado, você pode, a partir deste instante, criar uma nova história, uma nova realidade, uma vida mais alinhada com o amor, com a paz, com a alegria e com a verdade. Essa revelação não nega a importância das tradições religiosas para quem delas se beneficia, mas convida a um passo além,
a uma espiritualidade madura, livre, consciente e integrada, onde você é o protagonista da sua jornada espiritual, em vez de um espectador obediente e passivo. O chamado agora é para que você reconheça quem realmente é: um ser espiritual, pleno, inteiro, amado e capaz de realizar grandes coisas. O que foi escondido está sendo, neste exato momento, revelado. As cortinas estão sendo levantadas. O véu foi rasgado. Não há mais separação. Não há mais necessidade de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro de você. Se você chegou até aqui, lendo este livro até o final, é sinal claro de que sua alma está pronta para esse salto quântico de consciência. Você não pode mais se esconder atrás de antigas crenças ou de medos impostos. O seu ser pede para viver plenamente, com autenticidade, coragem e liberdade. E por isso, deixo agora um convite especial. Se você chegou até o final deste livro, deixe que o mundo saiba. Escreva nos comentários: eu escolho viver a minha verdade divina, espalhando amor, luz e consciência pelo mundo. Essa declaração não será apenas uma afirmação pessoal, mas também um farol para outros viajantes espirituais. Sua mensagem pode ser o sopro de coragem que alguém precisa para dar o primeiro passo na sua própria jornada de autoconhecimento e despertar. Lembre-se, o que você entrega para o mundo, você recebe em dobro. Quando você espalha amor, colhe amor multiplicado. Quando você compartilha luz, sua própria luz se expande e ilumina novos caminhos. Quando você inspira outros, a sua própria inspiração se renova. Assim, seguimos juntos, cada um trilhando sua senda única, mas todos entrelaçados pela mesma fonte de vida, pela mesma energia divina que pulsa em tudo e em todos. A espiritualidade não é mais um caminho de busca, mas de encontro. Não é mais uma promessa futura, mas uma vivência presente. Gratidão por caminhar até aqui. Agora siga com amor, coragem, presença e verdade.